Bruno Latour, ela é muito extensa, né? Eu vou pedir desculpas a vocês por ter que falar muito rápido de coisas bem complexas, tá? Mas eu achei importante trazer essa reflexão que o Bruno Latour faz nessa obra, porque ela dialoga muito com o tema do evento, que é a questão da interdisciplinaridade, né, dos saberes. E o Bruno Latour, a trajetória dele é um exemplo disso, né? Ele tem formação como filósofo, mas trabalhou já há muito tempo, trabalha ainda como antropólogo, pesquisador das ciências. E a gente vai ver aqui como é que vai ficar claro, né, essa abordagem do Bruno Latour, que a princípio é antropológica, mas na verdade ele está fazendo um chamamento para que todos os saberes se unam na compreensão da tecnociência. Esse é o livro, né, que é o Ciência em Ação, que ele publicou em 1987. E aqui a gente tem um roteiro do que a gente vai ver, né? Então a gente tem, né, uma introdução, que é a única parte assim, que eu vou ler trechos do livro do Bruno Latour. E aí ele fala o seguinte, que para a gente poder entender o que seria a tecnologia e a ciência, ou como ele vai ressignificar como tecnociência, a gente vai ver por que ele faz isso, a gente precisa escolher uma porta de entrada para começar a estudar a ciência e tecnologia. Ele se faz a pergunta, né, por onde começar um estudo sobre ciência e tecnologia? Depois ele desenvolve, o livro é dividido em 3 partes, né? Depois ele desenvolve a noção de ciência e tecnologia como retórica, ou seja, são, digamos assim, elementos que são capazes de persuadir, convencer, outros atores que não são apenas cientistas e engenheiros para fazer ciência e tecnologia. Então, o que acontece com uma afirmação científica quando ela é contestada, né? Então, esse aqui é um experimento que ele faz, ele coloca um personagem, né, que começa a contestar afirmações científicas. Ou seja, se nós, os leigos, se a gente fosse, digamos assim, questionar certas afirmações científicas ou artefatos técnicos, onde que a gente ia parar? O que ia acontecer com a gente se a gente fizesse isso? Os recursos e aliados dos cientistas, né? A natureza é a causa ou resultado da resolução de controvérsias? Ou seja, quando a gente questiona fatos científicos, a gente entra numa controvérsia. E a grande aliada dos cientistas e dos engenheiros é a natureza. Não, a natureza está falando que é assim, você não pode discutir com ela. Porque a ciência, ela, digamos assim, ela faz a natureza falar. Interessar os outros, né? Como alistar outras pessoas para a construção dos fatos científicos? Será que são apenas cientistas e engenheiros que fazem ciência e tecnologia? O interior e o exterior da tecnociência. De que é feita e quem está fazendo a tecnociência? A tecnociência é como uma rede. Como tão poucas pessoas parecem cobrir o mundo? Então, eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Os 3 próximos slides são os únicos trechos assim, que eu retiro do livro. Tá? Isso aqui é muito importante. Poucas pessoas de fora já penetraram nas atividades internas da ciência e da tecnologia e depois saíram para explicar a quem continua do lado de fora de que modo tudo aquilo funciona. Evidentemente, muitos jovens entraram no mundo da ciência, mas se tornaram cientistas e engenheiros. O que eles fizeram está visível nas máquinas que usamos, nos livros pelos quais aprendemos, nos comprimidos que tomamos, nas paisagens que olhamos, nos satélites que cintilam no céu noturno sobre nossas cabeças. Como fizeram, nós não sabemos. Alguns cientistas falam de ciência, de seus métodos e meios, mas poucos se submetem à disciplina de também agirem como leigos. O que eles dizem sobre o que fazem é difícil de conferir sem um esquadrinhamento independente. Outras pessoas falam sobre ciência, de sua solidez, seu fundamento, seu desenvolvimento ou seus perigos. Infelizmente, quase ninguém está interessado no processo de construção de ciência. Foge intimidados da mistura caótica revelada pela ciência e ação e prefere os contornos organizados do método e da racionalidade científica, a defesa da ciência e da razão contra as pseudociências, contra a fraude e a irracionalidade, mantém a maioria dessas pessoas ocupadas demais para estudá-la. Como ocorre com os milhões ou bilhões de leigos, o que elas sabem sobre ciência e tecnologia provém apenas de sua vulgarização.
Os fatos e artefatos que esta produz caem sobre suas cabeças como um fado externo tão estranho, desumano e imprevisível quanto o fato dos antigos romanos. Afora as pessoas que fazem a ciência, que a estudam, que a defendem ou que se submetem a ela, felizmente existem algumas outras, com formação científica ou não, que abrem as caixas pretas para os leigos. A gente vai ver o que são essas caixas pretas, para que os leigos possam dar uma olhada. Apresentam-se com vários nomes diferentes: historiadores da ciência, da tecnologia, economistas, sociólogos, professores de ciências, analistas de política científica, jornalistas, filósofos, cientistas, cidadãos interessados, antropólogos cognitivos ou psicólogos cognitivos, tendo na maioria das vezes em comum interesse por algo que é genericamente rotulado por ciência, tecnologia e sociedade. E aqui o Bruno Latour faz uma crítica nessa divisão, em que você teria, de um lado, um campo puro, que seria a tecnologia, um outro campo puro, que seria a ciência, e um outro campo puro, que seria a sociedade. O Bruno Latour vai mostrar que há várias interseções entre esses grupos, e que é difícil definir aquilo que é tecnológico, científico, e aquilo que é social. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? O Latour, ele dá muitos exemplos no livro, e como a apresentação só tem 20 minutos, eu vou passar um pouco rápido com relação aos exemplos, tá? Mas qual que seria essa porta de entrada, né? Por onde começar um estudo sobre ciência e tecnologia? Quando a gente vê, né, uma caixa de anticoncepcional com os comprimidos, etc., ou um motor, isso aqui é uma caixa preta. Por quê? Isso aqui não revela para a gente toda a história que está por trás da criação da pílula anticoncepcional e do motor. A gente vê aquilo pronto funcionando, mas muitas das vezes a gente não sabe qual foi a história, né, por trás, enfim, todos os elementos estranhos, etc., que, digamos, resultaram nessas caixas pretas, né? Então, o Latour, ele recomenda o seguinte, né, nós devemos abrir as caixas pretas a partir das controvérsias, né? Ou seja, a gente deve estudar, por exemplo, a história de como é que a gente chegou à pílula anticoncepcional, o motor inventado a diesel pelo diesel, indo na história e vendo quais foram, digamos assim, os passos que essas pessoas envolvidas no desenvolvimento dessas caixas pretas, desses resultados, né? Quais foram os passos que eles trilharam? Quais foram as dificuldades que eles enfrentaram para poder chegar nesse resultado? Observar como cientistas e engenheiros trabalham para transformar afirmações e teorias em fatos científicos e artefatos técnicos. Estudar a ciência em ação e não a ciência ou a tecnologia pronta, que é algo que a maioria de nós acaba fazendo. Para isso, ou chegamos antes que os fatos e máquinas se tenham transformado em caixas pretas, ou acompanhamos as controvérsias que as reabrem. Ou seja, isso aqui é uma caixa preta pronta, né? A gente não sabe o que aconteceu para chegar a isso. Então, o conselho do Bruno Latour vamos estudar os cientistas em ação, vamos segui-los, né? E aí o Bruno Latour, ele usa essa imagem do Jano, né, do deus romano, que deu origem, por exemplo, ao mês de janeiro e tal. Então, de um lado, você tem uma face mais velha, que é a ciência pronta e acabada, e do outro lado, uma face mais jovem, que seria a ciência em construção. E o Bruno Latour dá ênfase na ciência em construção, não na ciência pronta, ou no que os cientistas falam sobre o que eles fizeram. Nossa entrada no mundo da ciência e da tecnologia será pela porta de trás, a da ciência em construção, e não pela entrada mais grandiosa da ciência acabada. O segundo, digamos assim, passo que o Bruno Latour dá é introduzir a noção de retórica na ciência, que parece que são coisas totalmente distintas, né? Elas estão em guerra. Uma coisa é ciência, fatos duros, corretos, exatos, e outra coisa é a retórica, que recorre a paixões, etc., e vários elementos que não seriam, digamos, seguros, certos, racionais. O que acontece com uma afirmação científica quando contestada? E aqui eu trouxe a imagem dos artigos científicos, que a gente também escreve, etc., uma capa da Science, né? Então, o Bruno Latour, ele tem essa ideia de que a literatura se torna cada vez mais técnica, ou seja, se você começar a questionar a ciência, o cientista, o engenheiro, ele vai começar a vir com vários artigos para te mostrar, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assim, e se você não estiver convencido, ele vai atrás de mais aliados, mais artigos para mostrar que aquilo que ele está falando está certo. Tá?
Então, o Bruno Latour ele enxerga os artigos científicos como instrumentos retóricos poderosíssimos. Porque, por exemplo, todo mundo sabe aqui que se você escreve um artigo e você começa a ser citado pelos outros, isso é importante para que aquela proposição que você está fazendo ali no artigo se torne cada vez mais aceita, né? E, digamos assim, até, digamos, não sei se popular. Tá? Então, esse movimento, né, de você publicar artigos científicos, etc., você está buscando aliados, porque cada vez que, por exemplo, você é citado por várias pessoas, aquilo acaba se estabelecendo. E aí você teria uma verdade ou um fato científico ali. Então, o Bruno Latour ele fala dessa retórica mais fraca, mais forte, que é esse movimento. Se a gente começar a questionar a ciência, os cientistas e os engenheiros eles vão atrás de cada vez mais recursos, tá? Para, digamos assim, convencer, persuadir a gente daquilo que eles estão fazendo é correto. Seja, enfim, construindo um objeto, um mecanismo, ou, digamos assim, estabelecendo um fato científico. Então, de um lado, você tem a ciência pronta dizendo, né? A ciência não se dobra a um monte de opiniões. Caso, por exemplo, as pessoas começassem a questionar, etc., a ciência. E do outro, a ciência ainda em construção seria como ser mais forte que um monte de opiniões. E aí os cientistas recorrem aos artigos científicos e depois a gente vai ver também aos laboratórios e aos experimentos. Qualquer homem comum que dê início a uma disputa acaba sendo confrontado com uma massa de reforços. Não exatamente 2.000, mas dezenas de milhares. Assim, qual é a diferença entre a tão desdenhada retórica e a tão admirada ciência? Ou seja, se a gente começar a questionar os fatos científicos, os cientistas vão vir com um arsenal gigantesco de aliados para tentar nos convencer. E, ora, será que eles não estão fazendo retórica ao fazer isso? Então, apesar de retórica e ciência parecer algo assim excludente, né, mas, segundo o Latour, isso não é bem assim. Os recursos e aliados dos cientistas, né? A natureza é a causa ou resultado da resolução de controvérsias. A gente sempre pensa em natureza, e isso também começa a ser construído nesse período que ele trouxe para a gente, né? A ideia da ciência como algo que vai entender a natureza, né? E a ciência, digamos assim, faz a natureza falar, ela apresenta. Você vai discutir com a natureza é assim. Tem como discutir contra ela? Então, os laboratórios são suficientemente poderosos para definir o que é a realidade. Artigos e laboratórios são meios para expressar a formidável aliada que seria a natureza. A gente pode ir questionando, mas vai chegar uma hora que a gente vai esbarrar na natureza. A gente vai encontrar ela face a face e o cientista vai dizer, está aqui a natureza, você vai discordar dela agora? Então, a ciência já pronta, ela diz o seguinte, né? A natureza é a causa que permitiu a resolução das controvérsias, ou seja, a gente fez os experimentos e a gente chegou, está aqui. A verdade é essa, a natureza é assim. Só que a ciência em construção diz outra coisa. A natureza será a consequência da resolução. Ou seja, a natureza só aparece quando a controvérsia foi encerrada. Aí sim você vai ver o que é a natureza ou não. Não é que a natureza está por trás, lá, esperando para ser descoberta. Uma grande natureza lá fora que está esperando para ser descoberta. A natureza não pode ser usada como explicação para a resolução das controvérsias, porque é só depois que as controvérsias foram resolvidas que sabemos de que lado ela está. Isso é bastante contraintuitivo. Interessar os outros. Então, cientistas e engenheiros precisam convencer outras pessoas de que aquilo que eles estão fazendo é importante. E quem são essas pessoas que eles chamam, né, para dentro daquela ciência e tecnologia pura, como um campo puro, né? Generais, banqueiros, políticos, jornalistas, sociólogos, filósofos, dirigentes empresariais. São exemplos de pessoas que são chamadas a contribuir com a ciência e a tecnologia. A necessidade de cientistas e engenheiros de convencerem, a retórica aqui aparecendo novamente, outras pessoas que suas pesquisas e laboratórios são importantes e devem ser apoiados. Isso é uma tarefa importante para os cientistas, porque se eles não conseguem isso, eles não conseguem apoio, eles não conseguem fazer a pesquisa e eles ficam como grupos isolados.
O sucesso dos cientistas e engenheiros depende de aliados heterogêneos fora dos laboratórios e centros de pesquisas. Quando a gente costuma pensar sobre ciência, a gente não costuma pensar em um general. A gente tem, quando a gente fala ciência, aparece a figura de um general, por exemplo. Aparece a figura de um jornalista. É isso que o Bruno Latour está querendo chamar a atenção. Quando a gente pensa em ciência e tecnologia, a gente também tem que pensar nos aliados dos cientistas e dos engenheiros. O sucesso dos cientistas e engenheiros depende de aliados heterogêneos fora dos laboratórios e centros de pesquisas. Ou seja, a ciência pronta diria o seguinte: a sociedade é a causa da resolução das controvérsias. Tá? A sociedade, enfim, formada por todos aqueles atores ali. Tá? E a ciência em ação diz o seguinte, né? Um estado estável da sociedade será consequência da resolução das controvérsias. O primeiro modo, mais fácil de encontrar pessoas que acreditam imediatamente numa afirmação que o cientista está fazendo, que investam num projeto, que comprem o protótipo, é adaptar o objeto de tal maneira que ele atenda aos interesses explícitos das pessoas. Ou seja, os cientistas e os engenheiros eles precisam interessar outras pessoas para aquilo que eles estão desenvolvendo. Né? E é isso, eu não vou, por conta do tempo, mas o Bruno Latour tem um conceito de translação, que seria esse movimento que cientistas e engenheiros fazem ao redor desses outros atores para chamá-los para dentro da ciência e da tecnologia. E aí a gente tem uma questão, né? Se a chamar para dentro, etc. Então a gente compreende a ciência e a tecnologia tendo um interior e um exterior. Tá? Quem está fazendo a tecnologia? Será que são apenas os cientistas e engenheiros, que é a noção que a gente sempre tem, né? Mais comum? Então aí você teria o campo da tecnociência, né? E esse grande fora, que seria, digamos assim, formado por vários outros atores. Quanto mais esotérico o conteúdo da ciência e tecnologia, maior sua expansão externa, maior sua expansão externa, vírgula, mais esotérica. Ou seja, esse esotérico com S, quanto mais especializado é a ciência, mais aliados fora ela precisa, ou seja, o esotérico com X, para desenvolver suas pesquisas. Ou seja, quanto mais especializado, significa que você tem mais aliados fora, ajudando a fazer essa pesquisa bastante especializada lá dentro. Então, a ciência pronta diria, a ciência e a tecnologia é a causa da execução dos projetos, ou seja, os cientistas estão lá, etc., estão fazendo coisas interessantes, e aí é porque eles fazem as coisas interessantes que surgem projetos. Mas a ciência em ação diz o seguinte: executados os projetos, a ciência e a tecnologia aparece como força propulsora por trás deles. Devemos ser tão indefinidos quanto os vários atores que seguimos, no que se refere àquilo de que é feita a tecnociência. Para isso, sempre que for erigida uma divisão interior-exterior, devemos acompanhar os dois lados simultaneamente, tanto aqueles que a gente reconhece como fazendo ciência e tecnologia ali dentro, tanto como atores que a gente não esperaria que estivessem, digamos assim, contribuindo. Criando uma lista, pouco importa se longa e heterogênea, de todos aqueles que realizam o trabalho. Ou seja, ciência e tecnologia não é feita apenas por cientistas e engenheiros. Tá? E, por último, né, a gente tem aqui a ciência e a tecnologia como uma rede. Né? Como tão poucas pessoas parecem cobrir o mundo? No caso, os cientistas. E o Bruno Latour dá um exemplo lá no livro. A gente sempre brinca, por exemplo, com relação ao tempo, previsão do tempo. Ué, mas por que tão poucas pessoas, em poucos laboratórios, são capazes de dizer como é que é o tempo, como é que é a temperatura, etc., e todos nós estaríamos errados? Por exemplo, as sociedades tradicionais e a maneira deles, digamos assim, verem o tempo, ou preverem, né? Ah, vai chover ou não vai chover, etc. Tá? Então, os cientistas eles acabam povoando o mundo com mentes irracionais. Nós, os leigos, aqui nem tanto, porque estamos aqui numa graduação de filosofia, etc., não seríamos, em tese, tão leigos. Né? Mas os cientistas eles acabam fazendo um tribunal da razão. Eles acabam julgando todos nós que não entendemos o que eles fazem como irracionais. O grupo pequeno e concentrado dos cientistas e engenheiros. Eles são como esses nós dessa rede, e essa rede se espalha pela sociedade, e as pessoas leigas elas estão ali entre a malha. Né?
Algumas mentes, isso daqui está, digamos assim, na imaginação de todo mundo. Algumas mentes descobrem o que é a realidade, enquanto a grande maioria das pessoas tem ideias irracionais ou, pelo menos, são prisioneiras de muitos fatores sociais, culturais e psicológicos que as levam a apegar-se obstinadamente a preconceitos obsoletos. E aqui eu trago uma outra imagem muito interessante, que não é o Jano, mas é essa linha, que seria a linha racional, a linha da racionalidade dos engenheiros e dos técnicos. E nós, os leigos, que estamos ali entre a malha da rede, né, nós teríamos, digamos assim, volta e meia, se não sempre, pensamentos irracionais. E aí o que leva àquela curvatura? Quais são os fatores, aquelas setas ali, que levam a gente a se desviar do caminho reto da racionalidade? Né? Aí dialoga um pouquinho com Descartes também. Diante de uma acusação de racionalidade, o Bruno vai dar uma resposta para isso. Diante de uma acusação de irracionalidade ou simplesmente de crenças em alguma coisa, nunca acharemos que as pessoas acreditam em coisas ou são irracionais, porque nós ocidentais, nós sabemos. Os povos tradicionais, eles têm crenças. É assim que a gente pensa. Né? Nós temos o conhecimento, eles acreditam em coisas. Nunca procuraremos saber o que é a regra da lógica, que regra da lógica foi infringida, mas simplesmente observamos o ângulo, a direção, o movimento e a escala do deslocamento do observador. O Bruno Latour, aqui, essa é uma parte complicada, enfim, vou tentar resumir. O Bruno Latour quer dizer o seguinte: quando o cientista e o engenheiro ele sai fora daquele laboratório, etc., ele vai fazer a sua pesquisa e ele cruza com outras pessoas. A gente tem que ver quais são os critérios de julgamento de racionalidade que esses cientistas e engenheiros fazem para julgar os outros irracionais. Tá? A tecnociência como uma rede. Então, aqui você teria esses nós, que seriam os engenheiros e os cientistas e seus aliados, e entre essas malhas todas as pessoas que não são alistadas, os leigos, etc., e que também, digamos assim, são de alguma forma atingidos pelo que a tecnologia e a ciência fazem. A acusação de racionalidade é sempre feita por alguém que está construindo uma rede sobre outra pessoa que se mantém em seu caminho. Portanto, não há linha divisória entre mentes, ou seja, mentes muito irracionais e os cientistas e engenheiros que são os únicos racionais que descobrem as coisas. Mas apenas redes maiores ou menores. Os fatos duros, os fatos da ciência, não são a regra, porém exceção, visto serem necessários apenas nos poucos casos em que é preciso alijar grande número de outras pessoas dos seus caminhos habituais. Ou seja, se as pessoas não entendem imediatamente o que os cientistas e os engenheiros estão falando, estão fazendo, não há nada de muito errado com isso, porque esses fatos duros com os quais os engenheiros e cientistas trabalham, eles são uma exceção. Então, o Bruno Latour aqui, ele meio que faz, eu encaro assim, uma exortação a não fazer esse julgamento de racionalidade. Né? E aqui teria só um último quadro com um resumo, né? Mas o tempo já acabou, que acho que ele, digamos assim, é um resumo. E o Bruno Latour ele tem 7 regras metodológicas e 6 princípios com que ele constrói essa reflexão sobre a tecnociência. Tá? Peço desculpas por ter que falar tão rápido de coisa tão complexa, mas obrigado.